Irmãos, nós iremos agora proceder com a aula da nossa EBD. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós estamos no capítulo 7. Se você puder abrir sua Bíblia. Capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7 de Apocalipse, nós vamos ler os 17 versos que compõem esse capítulo, tá bom? Vamos ler? Vou pedir para que vocês leiam os versos pares também, tá bom? Diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E clamou em grande voz: dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Pois o Cordeiro, vamos ler juntos esse? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará,
e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado por termos chegado até aqui, Senhor Deus, com esse estudo de Apocalipse. Tem nos oferecido tanto crescimento, temos glorificado o Teu nome, Pai. Pedimos que, diante dos desafios, Pai, que são comuns ao abordarmos um livro como Apocalipse, que não fuja da nossa mente o real propósito, Pai, que é ver o Cordeiro assentado no trono, a Tua igreja protegida e abençoada, e o nosso Deus reinando para sempre. Isso basta para nós, Pai. Que essa seja a visão principal, que fique no coração do Teu povo, a cada domingo, a cada texto lido e explicado, Pai, de Apocalipse, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vou começar nessa manhã com a tarefa para as crianças. Vocês que estão em casa poderão fazer um desafio para essa manhã, um desafio fácil. Temos duas crianças aqui nessa manhã, né? O Pedrinho ainda talvez não consiga, certo? Mas em breve, Heitor está por aí, foi-se embora, mas aqui vai fazer com ele. Então, o desafio é o seguinte: olhando para o versículo 9, crianças, que diz assim: depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. E aí tem essa descrição. Então, a minha tarefa para vocês nessa manhã é que vocês desenhem bandeiras de todos os continentes, se possível. Não precisa fazer todos os países, né? Não vai contemplar desse pouco tempo que a gente tem. Mas faça algumas bandeiras aqui que você souber. E no final, não durante a aula, tá bom? Então a gente vai começar a olhar o WhatsApp, mas no final vocês mostram o desenho. Pode postar no grupo da igreja. Tá bom? O desafio está lançado e eu vou pedir para algum dos irmãos aí da técnica, no final, se alguém postar, vocês trazem para mim o aparelho para eu citar aqui quem foi que fez. Tá bom? Combinado? Like para vocês. Gente, então, estamos vendo aqui, chegamos no 7º capítulo desse livro deslumbrante, dessa revelação, né, que começa lá no capítulo 1, e nós estamos aqui com João, na ilha de Patmos, exilado, o velho João, servo de Deus, e ele está recebendo essa visão das últimas coisas. O propósito principal de Apocalipse é trazer conforto à igreja que está sofrendo. Trazer conforto à igreja que está sofrendo. E esse gênero apocalíptico, onde a gente vê tantas imagens, figuras que nos parecem tão estranhas, para o povo do primeiro século não era tão estranho assim, porque eles já tinham contato com esse tipo de gênero apocalíptico, não é? E esse livro, para servir de consolo, ele precisava ser entendido já naquela época, não é? Imagine você, eu já falei isso, vale a pena repetir. Imagine você estar precisando de um conforto pastoral. Eu vou começar a falar de dragões, né? Vou começar a falar de linguagem aqui, né? de candeeiros, isso e aquilo. Aí você pode dizer, mas pastor, assim, não era a palavra que eu queria assim, para consolar meu coração, né? Mas isso não acontecia. No primeiro século, agora, eles tinham um entendimento ainda mais claro do que nós temos hoje. Tá bom? E isso nós estamos explicando e está trazendo conforto para vocês, né, irmãos? Está trazendo conforto para a gente, a cada domingo, lendo e explicando, e isso era conforto também para os irmãos que estavam sofrendo, estavam passando por perseguição lá no primeiro século. Pois bem, os 3 primeiros capítulos a gente vê a carta às igrejas, exortando, mostrando a realidade da igreja na terra. Quando nós passamos para os capítulos 4 e 5, a imagem aqui é do Deus entronizado, é Cristo sendo entronizado, o Cordeiro. Tem a imagem de Deus que se assenta no trono, não é? Nós temos 24 anciãos. Nós temos seres celestiais que estão todos ao redor do trono, prestando adoração. Nós temos um livro selado com 7 selos, que João no capítulo 5 chora, porque não encontra nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, alguém que seja digno, que possa abrir esse livro, desatar esse livro. Alguém deveria ter essa autoridade para assim fazê-lo.
e o Cordeiro abre esse livro, no capítulo 5. E aí a gente vê os 4 primeiros selos falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse, mostrando que esses 4 cavaleiros, um destes está trazendo a realidade da expansão do Evangelho, né? O entendimento majoritário, pelo menos é esse, o Evangelho sendo propagado nos 4 cantos da terra. Depois a gente vê que, juntamente com o Evangelho, vem o sofrimento, com guerra, fome, aflições e morte, que sobrevém a todo mundo, mas especialmente aos crentes. Você pode perguntar, mas esse período contempla qual parte da história? E aí a gente pode pegar e entender que esse período contempla desde o ministério do Senhor Jesus Cristo até o dia final. Então contempla toda essa parte, a entronização do Filho de Deus, cumprida ali, até o juízo final. Então veja que é uma parte grande da história, essa dispensação toda, tá bom? Isso aqui a gente vimos os 4 primeiros selos, nós vimos o 5º selo, que nós podemos entender que é o clamor dos santos, e a imagem sai da terra, com os cavaleiros lá, levando fome, perseguição, morte, e aí a imagem vai para o céu, e quando a gente chega no céu, a gente vê os crentes debaixo do altar de Deus, clamando, dizendo, Senhor, até quando, né? O Senhor não vai vingar o nosso sangue, o sangue dos mártires, etc, etc. No 6º selo, a gente vê a resposta do clamor dos redimidos lá no céu, que estão clamando por justiça. Porque no 6º selo, a gente viu o quê? Quando o Cordeiro abre, vem um grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua toda como sangue, as estrelas caindo da terra, e aí os ricos, os poderosos, os juízes, os servos, os escravos, todos estes que não são selados pelo Senhor, esses acabam sofrendo, e isso diz respeito ao dia da ira. Olha o que diz o verso 17 aí. Vamos ler junto esse texto, o verso 17 do capítulo 6. Diz o quê? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, esse capítulo 6 termina com uma pergunta: quem é que pode suster-se? E essa pergunta, ela encontra sua resposta olhando para trás, dizendo assim, olha, todo homem vai sofrer o dia da ira do Senhor, aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que fizeram a igreja chorar, aqueles que perseguiram a igreja. Todos estes que estão descritos aí no capítulo 6. Aí a pergunta continua: quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé diante da presença de Deus? Aí o capítulo 7 vai dizer quem é que pode ficar de pé. É uma maravilha isso. E aí, a gente vai ver. Esse texto ele é interessante porque vai falar de um número aí, de 144 mil que foram selados. Olha o que diz o verso 1 agora. Depois disto, e aí a gente não pode entender como de maneira... uma renovação é uma outra visão, mas que no decorrer do tempo a gente não pode entender como um evento que veio posterior. Não é evento posterior, mas a melhor forma de entender aqui é trazer toda essa visão antes do 6º selo. Por quê? No 6º selo, o que é que acontece? Há o juízo sobre os ímpios. O 6º selo vai tratar sobre isso, o juízo sobre os ímpios, tá certo? Então, esses eventos aqui, eles dizem respeito a antes desse período da abertura do 6º selo, porque vai mostrar uma realidade. Enquanto os ímpios, os injustos, aqueles que não creem em Cristo e perseguiram a igreja, vão sofrer, aí é o consolo agora. O que é que acontece no mesmo período com os salvos? E aqui não diz respeito ao livramento do sofrimento. Os crentes vão sofrer também, mas o grande propósito aqui é mostrar que a ira de Deus não está sobre ele. Ou seja, a igreja sofre a ira dos homens, mas ela está livre da ira de Deus.
ó Deus, o Senhor Deus não livra a igreja da tribulação, mas livra a igreja na tribulação. Ponto. Isso é importante para a gente entender. A igreja, Deus não livra a igreja da tribulação, a igreja sofrerá tribulação, mas o Senhor Deus livra a igreja na tribulação. Veja, irmãos. Depois disso, estou voltando no verso 1, ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Voltando, você lembra que tem os 4 cavaleiros lá, pronto para a batalha, né? Pronto para cumprir os intentos, o propósito. Mas antes disso, a ação deles ainda precisa de uma pausa. Antes disso, tem os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia na nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte os servos do nosso Deus. Os cavaleiros recebem essa ordem de causar dano à terra, o flagelo à terra, mas é dado a autoridade, a ordem aos anjos, que eles estão nos 4 cantos da terra, mostrando, né, que isso aí é de maneira universal. Eles estão sustentando, mas é assim, antes que isso aconteça, algo precisa acontecer. O que é que precisa acontecer? Os santos precisam ser selados. É isso que precisa acontecer. E é esse o propósito aqui. Estava falando para vocês, me fugiu a palavra, mas essa não é uma sequência cronológica dos eventos, mas da visão. Por isso, a melhor forma de entendermos essa passagem aqui é colocando ela antes do 6º selo. Coisa de Apocalipse, tá bom? Vocês devem entender direitinho. A ordem é para que a destruição seja suspendida até que os servos de Deus sejam marcados. Aqui não se trata na pausa das ações dos cavalos, eles começam a agir imediatamente após a coroação de Cristo. Os crentes são salvos do flagelo. Por isso, os eventos do capítulo 7 dizem respeito ao dia da ira do Senhor, o 6º selo do qual os eleitos serão poupados. Então, há uma ação divina que impede os acontecimentos. E aqui já temos essa lição que me parece vir toda vez que a gente lê Apocalipse. Desse Deus, que ele é um Deus soberano, que controla todos os eventos da terra. Há uma ordem para que a igreja sofra, mas no decreto de Deus essa igreja não será destruída por causa do sangue do Cordeiro. O crente não deveria temer de forma desesperada o sofrimento. Não deveria ter esse desespero em saber que, em última instância, os crentes serão poupados da ira de Deus. E esse é um motivo de grande consolo para a gente. Nós seremos poupados da ira de Deus. Então, o que é que está acontecendo aqui? Antes desse ocorrido, antes da ordem aos cavaleiros, antes deles saírem pelo mundo, os crentes deverão ser selados. Esse selo aqui é algo importantíssimo para essa passagem. Esse selo também vai ser falado no capítulo 13 de Apocalipse e no capítulo 14. No entanto, no capítulo 13, esse selo diz respeito à marca da besta. Aquele assunto bem, né, que chama muita atenção, dá uma audiência. Acho que nessa aula da marca da besta vai ter muita visualização, viu? Então, esses que não se prostram diante do Senhor, esses que são idólatras, eles serão marcados pela sua impiedade. E aí eles carregarão consigo a marca da besta. No capítulo 14, vocês segurem a onda aí, porque isso vai ter momentos oportunos para isso. Mas olha o que diz o capítulo 14. Segurem a onda, né? Meu Pai do céu. Sejam pacientes, irmãos. Capítulo 14. Olha o que diz aí. Os primeiros versículos do capítulo 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião,
e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Veja que esse número agora volta no capítulo 14 com uma riqueza maior de detalhes, só mostrando que esses foram purificados, né? Eles não se macularam, não pecaram, né? Então eles eram redimidos, foram redimidos. E, especialmente, esses 144.000, eles têm na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Lindo isso, né? Eles têm na fronte. Interessante que no Antigo Testamento, quando vai falar da lei do Senhor em Êxodo, diz que a lei do Senhor deve estar entre os seus olhos, né? Ou seja, na testa, a lei do Senhor deve estar escrita a lei. Mas há um texto ainda mais contundente no Antigo Testamento que trata sobre essa realidade dos selos. Ezequiel, queria que você olhasse comigo, Ezequiel capítulo 9, versos 4 ao 6. Aqui está falando do castigo de Jerusalém para os idólatras. Vocês encontraram? Ezequiel, capítulo 9. Vamos ler dos versos 4, a partir do verso 4 até o verso de número 6. Eu já disse o contexto, é o castigo e o livramento de Deus aqui para a nação de Israel, o que se aplica também a todos os ímpios e, por sua vez, as benesses aos redimidos. Diz assim: e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então, essa marca, né, no Antigo Testamento aqui é dada essa ordem aos executores e para que eles ponham um sinal na fronte do meio dos israelitas como um todo. Isso tem uma aplicação para Apocalipse. Não. Aqueles que estavam o quê? Qual era o sentimento deles? Marque com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, eram aqueles que estavam se santificando, aqueles que estavam olhando para a realidade da idolatria, bem presente, bem marcante nessa época, e eles não se curvavam e não abandonaram o Senhor Deus de Israel. E não se curvaram diante dos falsos deuses. Então, a idolatria reinava, imperava, e há esse decreto de juízo de Deus. Selem todos aqueles que se comovem com essa realidade, todos aqueles que não se prostram, todos aqueles que veem essa maldade e dizem alguma coisa está errado, e gemem por causa de todas as abominações. Esse é o sinal do selo. Aqueles que são selados é um sinal externo aqui no Antigo Testamento daquilo que acontece no coração deles. Há uma inquietação diante do pecado. Interessante isso para a gente, né? É alguém que está gemendo diante do pecado de Israel, e por isso eles foram selados. Os demais caíram em juízo. Matem-nos, essa era a ordem aos executores. Então,
olhando para Apocalipse, há um sinal que separa, que distingue o justo dos injustos. Pois bem, há outra passagem no Antigo Testamento de sinal, assim, que livrava o povo. Vocês lembram de alguma, por acaso? Tipo no sangue nos umbrais da porta lá, né? Na Páscoa lá, né? Era marcado com o sangue do cordeiro e o anjo da morte passava por sobre aquela casa. E onde não tivesse aquela marca, os primogênitos foram mortos. Então, veja, e assim é esse sinal do Cordeiro de Deus na vida dos seus. Então é esse sinal que ele é necessário, por isso ele é muito importante. Esse sinal mostra a preservação de Deus sobre os seus. Esse sinal mostra o compromisso de um povo, de um remanescente diante de Deus, mesmo que o mundo esteja marcado com a marca da besta, que é muito simples em termos gerais, né? É aqueles que não se dobram diante do Senhor. É aqueles que não adoram o Senhor. Então é isso, o oposto. Então estes foram selados. Tudo bem, até aí acho que vocês me acompanharam, está dando para entender? Mais ou menos e tal. Mas veja, agora entra num número, não é? Vai falar, voltando para Apocalipse, vê bem. Vocês continuam aí, né? Então, no verso 4, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos, os filhos de Israel, e depois vai descrever 12.000 de cada tribo de Israel. Um detalhe aqui, que essa tribo de Israel aqui, dessas 12 tribos, a gente não vê a tribo de Efraim, a gente não vê a tribo de Dan, mas temos assim, de maneira muito curiosa, a tribo de José. De maneira geral, a maioria dos estudiosos, eles entendem, interpretam esse 144.000 como um número simbólico, não é um número literal aqui. Não diz respeito ao número total dos crentes, nem em termos quantitativos. Porque, se assim fosse, nós teríamos um grande problema, um grande dilema. Por exemplo, eu peguei uma estimativa aqui, deixa eu ver se eu encontro. Sobre a quantidade de cristãos, por exemplo, no Brasil. Temos no Brasil pelo menos 86% da população, segundo o último censo. Segundo o último censo de 2010, nós temos 86% da população brasileira que se declara cristã. Ora, e se nós temos mais de 200 milhões de habitantes, nós vamos ter um problema muito grande. Você não precisa ser bom em exatas para ver que isso ultrapassou em muito o número de 144.000. Outro agravante é que isso diz respeito aos cristãos que estão vivos nesse período. E se a gente puxar isso de séculos e séculos atrás, aí o tempo vai ser ainda, o problema ainda vai ser bem maior. Ou então a gente teria que contar com apelar para que os fiéis se desviassem, para que abrisse alguma vaga e a gente ficasse numa lista monstra de espera. Você está em qual número na lista de espera? Eu estou pertinho, só tem 1.354.000.000 e não sei quantos mil na minha frente. Não tem lógica isso, né, irmãos? Não é sério? Não tem lógica. Muito mais fácil entendermos isso como, de fato, um número simbólico. E aí, há um entendimento aqui interessante, como se fosse aqui 12 ao quadrado, que diz respeito à completude da igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vá comigo para Apocalipse 21. Apocalipse 21. Vou pegar a referência direitinho. Dos versículos 12 ao 14. Ok? Quem é que pode ler? Algum irmão que se interessar, que desejar ler, pode ler aí em alto e bom som, tá certo? Nome
Ok. Obrigado, irmã Joseni. Que alegria ouvir sua voz, viu, minha irmã? Então, tinha aqui no verso 12, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Quando a gente chega no verso 14, tinha ali os 12, estavam sobre estes, né? Sobre as muralhas, os fundamentos estavam sobre esses, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, as 12 tribos no Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Então, é como se fosse aqui um 12 ao quadrado, daria 144. E ainda mostra 144 mil, para mostrar que assim é a completude da igreja, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, é um número simbólico que remete a toda a igreja de Cristo em todo o tempo. São esses aqui, os 144 mil. É um número que, na perspectiva divina, é um número exato e precisa ser exato, não é? E aí, daqui a pouco a gente vai ver um outro detalhe que é muito interessante. Mas, isso, por hora, isso deve marcar a gente. É um número que, da perspectiva divina, o número dos eleitos, é um número exato. Deus sabe o número de todos aqueles que serão salvos, porque Ele mesmo já decretou isso. Aí tem outra passagem em 1 Timóteo, 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Entende, meus irmãos? O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, todos aqueles que pertencem ao Senhor, estes estão selados. Efésios vai dizer o Espírito Santo como selo da promessa, o penhor da herança, né? De maneira tão maravilhosa. Mostra também em 2 Timóteo, que estes selados aqui se apartam da injustiça. Lembra? Então a gente faz um link com Ezequiel, capítulo 9. Aqueles que não se prostravam diante dos falsos deuses e que se inquietavam em seus corações perante tamanha idolatria. Por quê? O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Esses estão selados. E esses que estão selados se apartam da injustiça. Então, é uma passagem tremenda aqui, vai mostrar essa harmonia de toda a Escritura. Outro detalhe aqui, irmãos, vocês podem voltar para Apocalipse, se bem que acho que vocês já estão lá, mas assim, no verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, doulos, servos, escravos aqui. Quem são estes? Que não se contaminaram. Aqueles que preservaram limpas as suas vestiduras. Os servos de Deus, os escravos do Senhor. E na época os escravos eles eram marcados, né? Estes eram marcados. E aqui é um simbolismo interessante. Aqui, os que são marcados pelo sangue do Cordeiro, estes não se dobram perante os falsos deuses. Estes estão selados, os servos. E o que é que implica isso, meus irmãos? O que é que isso implica para a gente? O fato de sermos servos do Senhor, escravos do Senhor. Veja, que todos aqueles que estão selados pela marca da besta, eles são servos também. Eles são escravos do pecado. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. E esse é uma realidade danosa. Qual a boa notícia? Um dia, né, nós éramos escravos do pecado.
e hoje nós somos escravos do Senhor. Por quê? Porque foi o próprio Senhor que nos marcou a fronte. Foi o próprio Deus que marcou o nosso coração, que botou a sua lei diante dos nossos olhos. Assim como o sumo sacerdote carregava no seu peitoral 12 pedras, e nas 12 pedras o nome das 12 tribos de Israel, perto do coração. Assim nós estamos perto do coração do nosso sumo sacerdote. É assim, essa é a realidade. Somos selados, meus irmãos. Isso traga alegria, conforto, consolo para o coração do seu povo. Nosso nome está perto do Senhor, do nosso sumo sacerdote. Essas são as implicações aqui dos 144 mil. Eu nem entrei nas polêmicas assim de algumas heresias, de algumas seitas, né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová, para os irmãos terem conhecimento, eles acreditam que esses 144 mil são aqueles que estarão, né, no paraíso, aqueles encontrados mais fiéis. O que passa disso, eles estão em outra dimensão, mas enfim, é uma loucura, eu não entro nem em detalhes quanto a isso. O que basta saber é que é um ensino falso, um ensino controverso e bastante difícil de entender também, diz respeito aos dispensacionalistas, que é uma outra corrente de interpretação de Apocalipse, né? E que eles entendem que 144 mil são os israelitas que sobrevivem para a calamidade final. Tá, tem muitos detalhes e muitas vertentes, só para que os irmãos tomem conhecimento, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar depois o assunto e a gente conversar e a gente esclarecer melhor, de maneira individual, você pode fazer. É uma tarefa para vocês, tá bom? Vamos lá. Agora, esse número é bem definido, 144 mil. A partir de agora, no versículo 7, a gente vai ver que essa multidão, a partir do verso 9, é uma multidão incontável, né? Veja comigo, então, a partir do verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Esse é o versículo base da tarefa dos meninos que eles devem estar fazendo. Depois dessas coisas, ele vê o quê? João está vendo o quê? Uma grande multidão. Implica dizer que, da perspectiva divina, o número dos eleitos é um número certo, um número determinado. Mas da perspectiva humana é um número incontável. Isso traz um consolo, um amém da igreja. Ufa! Ainda bem que eu não estou na lista de espera, selado pelo sangue do Senhor. Ele vai continuar dizendo: e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aqui a gente vai ver a identificação dessa nova multidão. As duas multidões representam dois povos. O que é que vocês acham, diante dessa explicação que a gente está tentando passar para os irmãos? Um só povo. Um só povo. Essas multidões, as duas representam um só povo. Dessa realidade, na qual nós podemos ver, eu já falei para os irmãos, que, muito embora o número dos eleitos estejam bem determinados pelo Senhor, diante da visão de João, há uma multidão que a gente não pode enumerar, que a gente não pode contar. E aí, isso sim, diz respeito a todos os salvos de todas as épocas e todas as eras que estão diante do Senhor, que estão diante da presença de Deus. Isso nos traz um alívio de dizer assim, lembrando das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai aos céus, consolando os discípulos entristecidos, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há o quê? Há muitas moradas. Na casa do meu pai não há somente 144 mil moradas, mas há muitas moradas. E eu estou indo preparar lugar para vocês. E esse é um conforto. Que bênção, que bênção. Há lugar
Sempre há lugar para um pecador arrependido. Sempre há lugar para um pecador no céu, nessa morada celeste. Esse texto nos faz, irmãos, despertar para a evangelização. A salvação não pertence a uma vertente teológica, não pertence a uma placa, não pertence a um povo que é reconhecido pelo nome da sua denominação. Não. O céu é para todo aquele que foi selado pelo sangue do Cordeiro. Isso nos traz uma motivação, e deve nos trazer uma motivação ainda maior, para que a igreja saia e pregue o Evangelho, para que a gente possa diminuir as fileiras daqueles que estão indo em ruína e perdição, e esses possam ser chamados pelo Senhor. Isso deve trazer ânimo para a gente. Então, queridos, o que é que eles tinham nas mãos? Vocês olham aí no verso 9, finalzinho. Eles estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Pense bem que diante do mundo eles estão o quê? Prostrados. Diante dos homens na terra, eles estão sofrendo. A realidade deles era terrível. Eles não eram bem-vindos na terra, mas no céu eles estão de pé diante do trono e diante do Cordeiro. De pé. Foram honrados, foram glorificados, apesar do sofrimento na terra. Meu irmão, mesmo que você esteja rastejando nessa terra, sofrendo afrontas, lágrimas, como esse texto vai encerrar falando, que o Senhor há de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Pense nessa realidade gloriosa da igreja, que você estará de pé diante do Cordeiro de Deus. Bênção. Vai poder dizer, fique de pé diante do Senhor. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode se sustentar de pé diante do Cordeiro de Deus? Aqueles que foram selados, eles ficarão de pé. Enquanto aqueles, os inimigos do Senhor, com seus joelhos trêmulos, suas pernas que não conseguem se suster, por causa do terrível dia da ira do Senhor, sofrendo os flagelos eternos, a igreja passará por esses flagelos, estará de pé diante do Senhor. Que realidade maravilhosa, irmãos. Aqui, vestidos de vestiduras brancas, mostrando, e a gente já mostrou aqui, que vestiduras brancas diz respeito à pureza. Aí a gente faz o link aí com 2 Timóteo 2,16. A pureza, eles foram santificados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o sangue que purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Se você já teve uma veste manchada de sangue, você já fica preocupado, né? Como é que eu vou remover isso? Estragou a minha peça. Não, esse sangue de Jesus, esse sangue do Senhor, ele purifica, ele santifica, ele torna as nossas vestes mais alvas que a neve. Eles têm nas mãos, com vestiduras brancas com palmas nas mãos. As palmas, que eles estão acenando, eles fazem alusão, sabe o quê? À festa dos tabernáculos, lá no Antigo Testamento. Eles tinham palmeiras, e essas palmeiras eram usadas para construir tendas. Depois você olha lá em Levítico capítulo 23, versos 40 ao 43. Essas festas celebram a proteção, e aqui é uma frase do Jecabil, comentarista, um pastor, ele diz assim: essa festa celebra a proteção dada por Deus aos israelitas durante suas peregrinações no deserto. Era algo simbólico, mostrava que o Senhor os tinha protegido ali nas suas peregrinações. E da mesma maneira, Deus sela os fiéis durante a era presente. Então é o mesmo Deus que está protegendo, mesmo Deus que protegia a sua igreja no Antigo Testamento, é a mesma igreja é o mesmo Senhor que nos protege. Então, todos os eleitos estarão nessa nova realidade, nesse novo céu e nessa nova terra. Deu para vocês entenderem isso, né? Por favor,
todos os eleitos, essa multidão estará diante do Senhor nessa nova realidade, nesse novo céu e nessa nova terra. Só em pensar pela fé, né, nós já tomamos posse dessa herança, e só em pensarmos que de fato isso pertence a nós, nos traz um refrigério, né? Não sei se você já comprou o seu imóvel financiado, pelo menos assim, parcelado. Eu vou entrar nessa peleja, vocês orem por mim, né? Não sei se você recebe lá, você está no imóvel, mas você tem lá um boletão para pagar, né? Todo mês você está pagando. Aqueles já tiveram a alegria de ter o seu imóvel quitado. Bênção, glória a Deus. Outros estão nessa peleja. Mas imagine só isso. Nós temos essa garantia do céu, mas, né, nós podemos pensar, ainda não chegamos lá, é como se todo tivesse ainda esse bilhete a ser pago. Mas isso já foi quitado, meus irmãos. Nossa morada no céu já está 100%. 100%. O Senhor já garantiu o nosso lugar nessa morada eterna, nessa bênção eterna. O que é que eles estão fazendo? O que é que essa multidão está fazendo lá? Eles estão cantando. Você deve estar prestando atenção que cânticos são muito comuns em Apocalipse. Acho que o texto que André trouxe para a gente tinha 2 cânticos, não foi isso? Tinham 2 cânticos. Olha o que eles estão fazendo aí. Clamavam em grande voz, no verso 10, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aí o verso 11 diz que todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus. Traz a mesma imagem de capítulo 4, capítulo 5. O que é que eles estão dizendo? Amém. Vamos ler juntos o verso 12, irmãos. O que é que diz? Dizendo amém, o louvor. Amém. Essa é a mais pura liberdade religiosa. Esses crentes que no tempo da sua peregrinação eram perseguidos, não podiam professar, muitos deles, a sua fé, cultuando a Deus. Era uma igreja perseguida, era uma igreja tímida por causa das pressões do mundo. Agora, nessa realidade celestial, eles podem cantar ao Senhor, o nosso Deus, dizendo: estes que se negaram a dar o louvor a César, a glória a Roma, eles estão dizendo: ao Senhor somente pertence tudo isso, louvor e a glória, a sabedoria e ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o cântico da igreja em todas as épocas, mas esse é um cântico ininterrupto no céu. Hoje nós cantamos e o nosso entre um refrão e outro, entre uma estrofe e outra, há soluços, há choro. Desafinamos muitas vezes com nossa vida um pouco manca, pelas lutas, o louvor embargado ainda pelas lutas desse tempo. Mas aqui há um povo que adora sem nenhuma interrupção, sem Satanás para aperrear. Eles já foram provados, já foram aprovados, sem os demônios agora tentando impedir a sua caminhada, sem as pressões desse mundo tentando a gente a todo tempo, exaurindo nossas forças, sem nossa natureza pecaminosa. Uma vez glorificados, o pecado não atrairá mais a nossa atenção. Bênção demais, bênção demais. Amados, esse é um ato de adoração da igreja. E uma das principais marcas da igreja é justamente essa, a adoração, a celebração, a visão do Deus exaltado. Vamos continuar aqui, nós estamos próximos do fim. No verso 13, diante ele diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo, e aqui vai mostrar a identidade desse povo, ele diz assim:
Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Amados, aqui a identificação desse povo. Quem é esse povo? E de maneira muito clara, ele está dizendo: é um povo que passou pela grande tribulação, que diz respeito não somente aos crentes que foram perseguidos no primeiro século, mas a toda essa multidão. Lembre-se aqui que é uma multidão. Todos aqueles que carregaram a sua cruz, agora eles encontram descanso. E por isso há essa expectativa, essa dúvida: quem é essa grande multidão? São estes os que vêm da grande tribulação. São estes. Qual a verdade desse versículo? A vitória na tribulação. Eu volto a lembrar-lhes o tema preponderante de Apocalipse, que é: o povo de Deus é vitorioso. Não, desculpa, não é vitorioso. Ele é mais do que vencedor. Ele é mais do que vencedor. Então, eles passaram pela grande tribulação. Meu querido irmão, a tribulação para a vida do crente é passageira. É no tempo da peregrinação. Logo, logo nós vamos chegar às fontes e às palmeiras celestes. Por mais que você esteja pensando que essa tribulação você vem sofrendo possa trazer-te algum mal, algum dano perene. Não, não, não. Ele é um instrumento na mão de Deus para abençoar a igreja, para que a igreja seja abençoada. Então, eles passaram pela grande tribulação. Então, no momento que nós estamos passando por tribulação, especialmente nesse contexto aqui, que é de perseguição, lembre-se que você não irá sucumbir como os israelitas infiéis ficaram pelo deserto e aquela geração não chegou à terra prometida. Pelo contrário, aqueles que foram selados pelo Cordeiro, esses passarão pela grande tribulação e estarão de pé diante do Cordeiro de Deus. Estamos passagem. Deus está nos abençoando nesse processo e nos preparando para a glória eterna. Vamos seguindo aqui. O que chama a atenção, mais um detalhe interessantíssimo, no final do versículo 15 diz assim: e aquele que se assenta no trono, perceba que até agora é o povo, né? O povo está adorando, o povo está cantando, o povo está adorando o Senhor nosso Deus, mas agora o Cordeiro aparece. E toda vez que o Cordeiro aparece de maneira ativa, é um consolo ainda maior, né? É que nem os cantos lá do C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, né? Sempre que aparece lá o leão, é para trazer conforto, é sempre para trazer bênção, né? Diz assim: e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá o seu tabernáculo. João 1 vai dizer que o Senhor, o Verbo, ele tabernaculou entre nós. A gente conhece isso como a Shekinah, né? Deus fazendo morada entre os homens. E Cristo tabernaculou entre nós. E aqui essa palavra que aparece nessa altura de Apocalipse, se Shekinah, Deus presente nesse sentido, né? Ele tabernaculou entre nós. Aqui é Shekinozei, que diz a respeito à mesma raiz, com o sentido de que a glória da presença do Senhor estará sobre o seu povo. É uma glória presente. Se Deus, em Cristo, tabernaculou entre nós, agora nessa nova realidade, Ele nos chama, e esse tabernáculo agora é eterno. Ele estende sobre nós o seu tabernáculo, a sua presença, a sua
glória, a sua glória perene. No verso 16, ele vai falar dessa realidade do povo de Deus, nesse estado final de consolo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se fosse Jamerson aqui, ele diria que essa passagem deveria ser marcada com letras douradas, né? Letras douradas aqui. Gente, essa nova realidade que começa a ser falada e tratada aqui, mas ela ainda vai trazer de maneira mais clara nessa revelação nos últimos capítulos 20 e 21. Mas ele está dizendo assim: olha o que espera, olha o que espera aqui vocês, olha o que vos espera. Ele está falando que, diferente da realidade que a igreja estava passando, pense bem, se coloque no lugar de um cristão do primeiro século, que estava passando por tantas aflições, alguns seriam presos. Lembre-se aqui das cartas das 7 igrejas, muitas delas falando do contexto de sofrimento, não é? E ele vai dizer aqui, eles estavam passando o que na época? Fome, sede, toda espécie de sofrimento. Lembre dos cavaleiros lá, dos 4 selos, que eles estavam, em toda a terra, levando sofrimento, fome, perseguição aos crentes, a escravidão, a humilhação. Então pense nessa igreja que está passando por tudo isso. E aí vem o Cordeiro de Deus, trazendo essa realidade. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Mostrando para a igreja, não pensem que essa realidade momentânea que vocês estão passando é uma realidade definitiva para a história da igreja. Não é a situação que vocês haverão de desfrutar para todo sempre. Haverá um tempo em que vocês não vão sentir mais fome nem sede, porque o Senhor saciará todas as vossas necessidades. Não cairá sobre eles o sol. E aqui a gente pode pensar na igreja que está peregrinando, Vez por outra Deus manda uma nuvem, a gente descansa. Vez por outra a gente recebe esse alento de maneira mais palpável do Senhor, mas via de regra é um sol. E nesse tempo, até que hoje o clima tá mais ameno, mas nessa semana fez aquele solzão, não é? Então a peregrinação, o povo no deserto, um sol escaldante, um tempo difícil que remete ao sofrimento, passos curtos, sede, fome, preocupação com a sobrevivência. E aqui ele vai nos mostrar essa realidade. Não se preocupem com isso. Não se turbe o vosso coração, porque sobre eles não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá flagelo. E no verso 17 ele termina: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, ele mesmo os apacentará e os guiará para as fontes da água viva. Isso nos faz lembrar do Salmo 23, Salmo 23 que mostra esse bom pastor que está com o seu povo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou melhor, de nada sentirei falta. Se nessa realidade ainda difícil, nós já sentimos esse conforto, esse descanso do Senhor, isso aponta para o apacentar eterno do Cordeiro de Deus. Ele que nos fará descansar, nos guiando para as fontes da água viva. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. Haverá um conforto para o povo de Deus. Mas não pense, ainda que essa realidade aponte para o dia do descanso do povo de Deus, eu queria que você lembrasse que o Senhor Jesus já tem feito isso na nossa vida. Assim, durante o seu ministério,
quando ele se depara com a viúva de Naim, no cortejo fúnebre, indo enterrar o seu único filho, o Senhor diz para ela: mulher, não chores. E hoje o Senhor Jesus, ele seca as nossas lágrimas com essa esperança bendita. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais nenhum motivo de sofrimento, de preocupação, de dor. Toda lágrima o Senhor secará dos nossos olhos. E eu fico imaginando a igreja ouvindo isso lá no primeiro século e chorando. É verdade, bem paradoxal. Assim, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E agora o choro deles, que talvez fosse um choro de angústia, um choro de dor, agora é um choro de esperança. É verdade. É verdade. Todas as vezes que você estiver chorando, meu irmão, seja por um problema físico, problema de saúde, um problema financeiro, aperreado com os meninos, aperreado com os filhos, aperreado com o trabalho, sendo perseguido, humilhado, no seu choro você possa lembrar: Senhor, eu sei que um dia o Senhor enxugará dos meus olhos toda lágrima. Toda lágrima. E que você possa sentir já nessa manhã esse bendito conforto e esse consolo. Apocalipse é escrito para o consolo dos crentes, não só do primeiro século, para a gente também. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Acho que dá tempo para a gente cantar uma música. Vamos cantar? Ok. Já está aí? Vamos fazer o seguinte. É porque se vocês vierem, não vai poder voltar, né? Ok. Vamos lá. As tarefas dos meninos. Bem, não sei se prepararam uma cantata, né? Olá, queridos irmãos da igreja. Mas está a imagem embaixo. É só dar um maximizar, né? Deixa eu voltar para o centro aqui. Pronto, não vai dar para maximizar, né? Mas esse foi de quem? Levi. Ficou massa, Levi. Já abençoe. Ah, legal. Vamos lá. Somália, me ajudem. Essa vermelhinha de cima qual é? Acho que é Togo, né? Tonga, eu acho que é Togo. Mas enfim, mas ficou maravilhoso. Maravilhoso. Temos mais? Legal, legal. Reino Unido, Estados Unidos, o Brasil, Japão, Honduras, sei lá. Vou chamar Heitor para me ajudar. Ele fez, Casinha? Da Jamaica? Mas está aí? Traz depois para mostrar. Cabo Verde, muito bem. Chile, Camarões, Senegal, né? Tá bom, então vou deixar de chutar. Tudo bem. Quem foi que fez? Juliana. Parabéns, Juliana. Temos mais? Ok. Depois acho que o pessoal vai postar mais. Traz rapidinho, filho. Vem, filho. Muito bem. Essa foi a obra de arte de Heitor. Essa é de quem? Jamaica. Não sei se vai dar. Vamos lá. Lindo, né? Não digo que está mais ou menos não. Perfeito. Que obra de arte linda. Parabéns, filho. Mais um. Japão, Argentina e Holanda. Acho que é. Não é? Quem fez? Daniel de Olaci Júnior. Massa, Daniel. Venham para cá. Depois o pessoal vai ver os demais no WhatsApp. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos cantar um cântico. E depois a gente ora encerrando.